Gente, bom dia. Meu nome é Luciana e eu já não vou perder nem um minuto para a gente não correr o risco de não falar aquilo que a gente precisa falar. Então, vou só me apresentar rapidinho. Então, não tenho... eu sou terapeuta, analista comportamental, atendo crianças e adolescentes. Também tenho experiência como psicóloga escolar, trabalhei muitos anos. Então, eu sempre trabalhei com criança. Então, toda a minha formação... tudo aquilo toda a minha experiência é em trabalho com crianças. E aí eu escolhi um tema para a gente falar hoje sobre como a terapia, como nós, como terapeutas, todo mundo aqui é psicólogo ou estuda psicologia? Quem não é psicólogo e não estuda psicologia? Ninguém? Tá. Como nós, terapeutas de criança, podemos atuar e auxiliar em prevenção de depressão. Eu amo a área de prevenção. Não é alguma coisa que a gente ouve, talvez, na época que eu estudava, mas eu amo essa área de pensar que a gente pode prevenir desenvolvimento de transtornos psicológicos, por exemplo. E como fazer isso sendo terapeuta de criança, tá? Quero deixar vocês à vontade para fazerem perguntas, se assim que acharem necessário. Queria mesmo era ter sei lá, uma cadeira, não queria ficar em pé muito tempo. Não gosto dessa cadeira, não. Ah, mas eu acho que eu vou... Não, sabe o quê? Eu acho que eu vou sentar nessa aqui, ó. Não, tá ótimo essa aqui, tá ótimo. É mesmo só para encostar. Então tá. Então, quando a gente pensa em depressão, a gente pensa que existem... alguns padrões comportamentais. Então, por exemplo, quando a gente entra no DSM, por que é importante você entender que características tem cada transtorno? Tem aspectos negativos, né? De rotular e outros. Mas tem um aspecto importante, que é o que eu acho melhor, que é que você entende quais são os padrões comportamentais envolvidos naquele quadro ali. E aí... separei alguns, que não são todos, mas é porque eu quero falar uma coisa importante. Então, por exemplo, se a gente pensa depressão, se o microfone estiver ruim com ele assim, você me avisa? Se o pessoal online... Gente, nem falei pessoal online, né? Só naquela. Gente online, desculpa aí, nem cumprimentei vocês. Então, alguns padrões comportamentais, por exemplo, que se percebe na depressão, em quadros de depressão: afastamento de outras pessoas, mudanças nos padrões de sono e perda de apetite, perda de prazer e interesse nas atividades habituais, tristeza e apreensão, sentimentos de inutilidade e culpa. E em crianças, também caracterizado por irritabilidade e agressividade. Isso é importante para nós. Às vezes a gente procura aqueles padrões que a gente vê mais comumente em adultos, mas quando a gente trabalha com criança, talvez não sejam os padrões específicos que a gente vê nos adultos, mas irritabilidade e agressividade também são padrões relacionados. E aí, olha, normalmente os padrões são desenvolvidos ao longo do tempo. A não ser em casos, por exemplo, de depressões que são decorrentes de eventos inesperados, acidentes, uma morte, alguma coisa assim, que aí normalmente está relacionado mais com trauma, os padrões são desenvolvidos ao longo do tempo, não é de uma hora para outra. E nós, como terapeutas de crianças, às vezes a gente participa desse momento aqui, ó, do desenvolvimento dos padrões. Vou passar aqui. E a gente que é analista do comportamento, a gente entende depressão com esse olhar de que a pessoa ela tem um baixo acesso a reforçadores, né? E eles podem acontecer ou porque os reforçadores eles não estão mais disponíveis, então vamos pensar, por exemplo, numa criança que perde a mãe ou que perde o pai. Mas também, por exemplo, uma criança que os pais se separam e aí aquele pai sai de casa e aí a criança não tem mais acesso àqueles reforçadores. Não sei, vou inventar. Não tem mais aquela vitamina que só ele sabia preparar. Não tem mais
aquele, não sei, que ela amava no pai, que não é ele mais que bota ela para dormir, não tem mais a presença do pai, de repente, para contar histórias, não sei. Então, a gente pode pensar que nessas situações também, as crianças podem ter pouco acesso a reforçadores porque eles não estão mais disponíveis. Os pais se separam e tem uma divergência significativa, ou o pai se muda para outro lugar. Então, esses são exemplos do que pode acontecer e que deixam os reforçadores não disponíveis mais. Mas também acontece de quando o indivíduo não consegue mais produzir os reforçadores. Então, não é que eles não existem mais, não é que eles não estão mais disponíveis, mas eu não sou mais capaz de produzir esses reforçadores. Então, exemplo, uma criança que desenvolveu um repertório comportamental para acessar reforçadores dentro da família. Então, por exemplo, uma criança que vive, sei lá, com a mãe, o pai, ou a avó, ou a babá, e ela tem alguns padrões que acessam os reforçadores. Normalmente, os reforçadores para as crianças, eles normalmente são mediados pelas interações dentro da família, não é? A família não são as principais interações para as crianças menores. Então, muitas vezes, a família que faz essa mediação entre a criança e os reforçadores. Então, o alimento, o afeto, a atenção, os brinquedos, o que for. E, às vezes, uma criança ela desenvolve um repertório que consegue acessar esses reforçadores dentro da família. Mas essa criança vai crescer. E os reforçadores, eles começam a não estar mais tão especificamente relacionados com as interações familiares. Então, agora, a criança maior ou adolescente tem necessidade de acessar reforçadores no ambiente social, por exemplo, que tem a ver com a profissão, que tem a ver com os estudos, que tem a ver com relação amorosa. Será que esse repertório que ela desenvolveu dentro de casa, nas interações familiares, é também capaz de ajudá-la a alcançar esses reforçadores em outros ambientes? Já viram crianças que, enquanto é criança, está tudo ok. Mas quando ela começa a ter outras necessidades, é difícil para ela interagir com outras pessoas. É difícil para ela conseguir seus objetivos. Às vezes, é o repertório que ele não é eficaz e suficiente para produzir o que ela necessita fora daquelas interações ali. Estou dizendo, sei lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma forma de... pode ser uma criança que não tem empatia, não... que recebe coisas, reforçamento livre, então ela não precisa fazer nada para receber. Então ela talvez aprenda que eu não preciso respeitar, que eu não preciso ser educada, que eu não preciso para receber. Então ela quer se relacionar com as outras pessoas, talvez dessa maneira, e aí ela acaba não conseguindo produzir os reforçadores que ela necessita. Tá? Tá claro, gente? Estou falando de um jeito que tá ruim de entender? Não? Para onde eu vou? Ah, tá. O problema é dele? Não, é o computador. É o computador? Então eu posso passar aí também. Beleza, não tem problema, porque eu estou vendo aqui o próximo slide. Isso é sensacional, porque eu já vi o próximo slide, eu já vou começar a falar, como o outro já estava ali. Então, a gente está vendo que são padrões que são produzidos. Mas o que a depressão ela tem a ver com o quê? O que gera? Qual é a causa? E aí, valeu. E aí, é o próximo, né? A gente tem diversos níveis que vão influenciar no desenvolvimento de depressão. Exemplo, filogênese. Assim como, por exemplo, para diversas outras doenças, diabetes, hipertensão, cardiopatias, os transtornos psicológicos, todos eles, também têm uma questão de transmissão genética. Uns mais e outros menos. Então, se a gente pega
um rol de transtornos psicológicos, alguns são mais relacionados com transmissão genética do que outros. Mas todos eles têm uma carga de transmissão biológica, genética. Além disso, se acredita, e tem lá no final vai ter uma referência de uma teoria de um cara chamado Jeffrey, que fala sobre teoria de sensibilidade ao reforço, como sendo algo inato. Então, algumas pessoas, elas nascem mais sensíveis do que outras para reforçamento e para punição. Comumente se utiliza as palavras introvertido e extrovertido. Então, se acredita que essa característica é inata. A gente nasce assim, com uma sensibilidade maior ou menor a estímulos ambientais, a reforçamento e a punição. Lá no final vai ter todas as referências, se vocês quiserem tirar uma foto. Mas, apesar de serem inatas, elas são sensíveis à modelagem pelas contingências. Então, exemplo, uma criança, essa semana eu ouvi isso, quando um pai senta e diz, eu estava questionando, veio por outra queixa, e eu estava dizendo que um padrão da criança que eu percebi que me preocupava mais do que a queixa que os pais trouxeram, era a dificuldade que ele tinha ali na interação comigo. Uma criança com 7 anos, não conseguia de jeito nenhum ficar perto de mim sozinha, sem os pais. E aí o pai falou, essa é a personalidade dele. Ele sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí, às vezes, é nosso papel explicar para os pais também que eu entendo que porque algumas coisas acontecem desde sempre, nós pensamos, ele é assim, ele sempre foi assim, mas não precisa ser assim. Pensa numa criança introvertida, que tem muita sensibilidade à punição, então ela evita. Mas pensa numa criança que os pais dizem assim, ó, não, tudo bem, ele é assim, ele é tímido. Aí a criança chega na festa de aniversário e pede para a mãe ir lá buscar um brigadeiro na mesa, ela vai, porque ele é tímido, porque ele não consegue fazer. É uma criança que está querendo, não sei, jogar futebol, ela está vendo as crianças brincando, mas ela não vai lá. Mas é porque ela é tímida. Agora você imagina essa mesma criança numa outra situação que sei lá, é um garoto que quer jogar futebol, mas ele não conhece ninguém que está jogando. E aí a mãe diz, não, vamos lá, eu vou com você. E a mãe vai e no primeiro momento ela diz, ela mesma pede para as crianças, aumenta muito a chance das crianças deixarem, né, quando a mãe pede, né? E aí as crianças dizem, ok, ele pode jogar. E aí no segundo dia, num outro momento, ela vai com ele, mas ela diz, então você pede. E aí ele vai e pede. E aí, num outro momento, ela só encoraja ele de longe e a criança vai e faz. São duas crianças, a mesma criança, que talvez tenha uma característica inata de ser mais sensível, mas por conta da modelagem, por conta das contingências, essa criança tem outros padrões. E vocês conseguem entender o quanto, nesse segundo caso, essa outra família, esse outro perfil, consegue ajudar essa criança a acessar reforçadores? Não é disso que nós estamos falando? De como conseguir acessar reforçadores? Então, por exemplo, a gente como terapeuta, tem coisas que a gente ensina aos pais, e talvez essa seja uma delas. Eu entendo que é uma característica que ele sempre foi assim, mas tem coisas que são possíveis de serem modificadas, inclusive temperamento, que é algo que se entende que a gente nasce com eles. Ontogênese. Aí eu queria falar para vocês sobre algumas coisas, são pesquisas relacionadas à depressão, porque a gente vai usar essas informações daqui a pouquinho. Vocês conhecem a teoria do desamparo aprendido, que é uma teoria bem antiga, e eu vou explicar rapidinho, tá, gente? Sem muito compromisso com os detalhes, por causa do tempo. Então tá, 3 cachorros. Um cachorro, primeira situação, um cachorro estava lá de boa, nada. Acontece nada, ele está lá, depois acabou. Segundo cachorro, tem um estímulo aversivo ali, segundo e terceiro, são 3 cachorros. Para o segundo e para o terceiro, tem uma estimulação aversiva, choque. Esse aqui, o segundo,
tem uma maneira dele interromper o choque. Ele consegue interromper. Ele vai buscar e consegue uma alavanca, um botão, e ele interrompe o choque. Esse aqui é o mesmo choque, e o choque desse aqui só para quando esse aqui, o segundo, aperta o botão. Então, o segundo tem controle sobre o choque que ele está recebendo, ele consegue parar. O terceiro, ele tenta. Tem nada que ele faça que faça o choque parar. Nada. Aí, eles pegam esses 3 cachorros e colocam numa outra situação, que aí é assim, tem uma forma de fazer o choque parar, que é só pular uma grade baixa. Todos eles conseguiriam fazer. O primeiro cachorro que nunca levou o choque, parece com o cachorro 2 do primeiro momento, não é? Ele não sabia o que fazer, mas ele tentou fazer alguma coisa e conseguiu interromper. Então, esse é o cachorro, na fase 2, no momento 2, o primeiro cachorro que nunca levou um choque, rapidinho ele vai tentar fazer alguma coisa e ele consegue saltar a grade. O cachorro 2, que tinha aprendido que existe controle, controlabilidade, que ele já tinha resolvido, mas ele resolveu de um jeito, tá? Agora ele vai resolver de outro. Mas ele consegue, ele salta a grade. O terceiro cachorro, que ficou vivenciando aquele choque ali, e não tinha nada que ele fizesse, nenhuma resposta dele conseguia interromper a aversividade do ambiente, ele fica parado esperando o choque terminar. Então, esse experimento deu origem a diversos outros estudos que tentam explicar o que acontece no processo de depressão. Então, a depressão, ela tem a ver com a controlabilidade. Então, assim, eu acho que eu tenho ou não tenho controle sobre o meu ambiente? Vamos falar disso daqui a pouco. E olha uma coisa interessante, que é isso tudo é importante para nós. Uma pesquisa com cachorrinhos entendeu qual é um jeito de imunizar os organismos ao desamparo aprendido. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram os cachorrinhos e eles davam choques nos cachorrinhos. E os cachorrinhos aprenderam que quando eles enfiavam um focinho em algum lugar, aquilo ali parava o choque. Então, eles treinam os cachorrinhos para interromper o choque. Então, eles estão treinando que o cachorrinho tem controle. Então, ele aprende e ele consegue... Gente, foi mal. Ele consegue parar o choque várias vezes. Ele foi treinado nisso. E aí, depois, eles colocam esse cachorro na mesma situação. Sabe o cachorro 3? Que levou o choque até... E ele não conseguiu fazer nada para terminar? Lembra daquele cachorro 3? O que aconteceu depois? Ele não tinha o treino de já ter conseguido antes interromper. Então, o que faz? Desenvolve o desamparo. Nesses cachorrinhos que conseguiram resolver o problema antes, mesmo quando eles são colocados numa situação de desamparo, não tem absolutamente nada que eles façam. E eles não conseguem mesmo interromper, e eles ficam na situação até o final. Numa outra situação, eles voltam a tentar. Eles voltam a tentar. Porque ele tem aquela história de antes de controlabilidade. É como se eles estivessem imunizados. O que isso ensina para a gente na clínica com as crianças, por exemplo? Que ensinar crianças a resolverem pequenos problemas. Isso ajuda as crianças a desenvolverem um repertório que vão ajudá-las a serem menos suscetíveis a situações de desamparo. Porque situações incontroláveis na vida, todos nós vamos viver. Todos nós vamos viver. Tem várias situações que todos nós vamos viver que a gente não tem controle, que você não vai conseguir fazer o choque parar. E você não vai conseguir pular a grade. Mas ter tido a experiência de ter conseguido resolver em outras situações pequenos problemas faz com que as crianças sejam menos vulneráveis para desenvolver desamparo, que está relacionado com depressão. Então, na clínica, por exemplo, vocês podem incentivar os pais. Puxa, criem pequenos problemas, deixem as crianças resolverem os problemas. Né? De que forma que a gente poderia fazer isso? Sei lá, vou pensar aqui numa coisa, talvez, que eu tenha vivido nos últimos dias, com algum caso. A criança esqueceu uma bolsinha, vários Choppics da escola. E a mãe me disse assim, ela tá mal. Chegou na sessão e disse assim, nossa, hoje ela tá muito chateada, tá muito indignada porque ele esqueceu a bolsinha. Já procurou nos chás perdidos, não achou? Já não sei o que, não achou. E aí a mãe disse, eu falei, e agora? Ah, não, agora eu vou ligar lá na escola e eu vou lá resolver. E aí meu incentivo foi,
Escreve um bilhete, mas pede para ela entregar. Ou então telefona, mas diz que é para ela ir lá. São pequenas coisas que a criança pode fazer para resolver os seus próprios problemas. É claro que eles não conseguem resolver todos os problemas sozinhos, é por isso que eles precisam de nós. Mas, se de repente os pais conseguirem fazer a parte que a criança não consegue, para que a criança faça aquilo que ela consegue, e ela entenda que tem coisas que ela faz que interrompe a aversividade. Isso é importante para eles. E isso não tem muito a ver com autonomia? Ensinar a criança a resolver seus problemas, nós vamos falar disso lá na frente de novo. Uma outra pesquisa, que é muito interessante para a gente que trabalha em clínica, que também tem a ver com... Todas essas pesquisas são bem antigas na época que se usava os animais e fazia pesquisas assim, fazendo várias coisas que talvez hoje não seja mais possível. Mas olha só, olha a pesquisa, essa pesquisa de mães abusivas. Era uma rata e ela estava esperando os filhotes. E esperando os filhotes nascer, ela constrói o ninho. Só que o experimentador não deixava ela terminar de construir o ninho. Ele sempre tirava um pedaço do ninho. Então foi uma rata que não conseguiu preparar o ninho antes da chegada dos filhotes. Então, quando os filhotes nasceram, ela ainda tinha que estar preparando o ninho. E o experimentador tirava. Isso é assim, e aí os padrões que foram desenvolvidos ali na interação é o que hoje se chamaria de... o pesquisador chamou de mães abusivas, mas eu vou explicar para vocês verem se vocês percebem alguma correlação com o que a gente vê hoje. E aí, porque ela tinha que ir formando o ninho e os bebês já tinham nascido, ela tinha pouquíssimo cuidado com os bebês. Então ela passava por cima deles. Ela pisava neles. Em vez de pegar de uma forma cuidadosa, ela pegava pela pata, ela pegava pelo rabo, e não cuidava dos bebês como ela deveria. Porque ela tinha que terminar de construir um ninho que ainda não estava feito. E sabe o que aconteceu com esses bebês? Depois de um tempo, porque eles estavam com essa mãe nessa interação abusiva, quando eles eram colocados em situações que eles precisavam responder, por exemplo, num recipiente com água, eles eram jogados num recipiente com água, que não dava pé. Então o ratinho, ele tinha que tentar sobreviver. Esses bebês, dessa mãe, eles tentavam, por muito menos tempo, sobreviver. Muito menos tempo. E tinha várias outras. Isso também é uma pesquisa que também tem a ver com depressão. Eles faziam muito menos. Os outros ratos que não tinham essa interação, esse primeiro momento dessa relação maternal dessa maneira, eles tentavam muito mais. Eles tentavam nadar muito mais tempo. E esses não. Uma outra... E aí, quero perguntar para vocês, vocês percebem alguma correlação entre esse experimento e talvez o que aconteça com as crianças que vocês atendem, que a gente atende? Mães que não conseguem maternar, mães que não conseguem dar atenção, que não estão disponíveis para os filhos, que às vezes falam de qualquer jeito, que às vezes fazem de qualquer jeito, e às vezes não estão ali. Por quê? Porque nós temos tantas coisas para fazer. Porque nós temos tantas responsabilidades. Porque nós temos, não sei, às vezes outras coisas que nós vamos falar ali, que isso influencia o desenvolvimento da criança. Né? Então, às vezes, como terapeutas de criança, a gente não consegue olhar só para o comportamento da criança. Tá, mas e essa mãe? E esse pai? Crianças, elas precisam de um adulto que cuide delas, que promova uma parentalidade eficaz. Pode até não ser a mãe, mas precisa ter um. Precisa ter pelo menos um. Só uma observação que o Léo está fazendo, ele disse que teve uma percepção na experiência individual, que pessoas mais mimadas ou mais controladas pelos pais têm mais chances de ficarem depressivas. Conheço uma amiga que ficou depressiva. Mimadas, é porque não vai dar para explicar. E, aliás, em psicologia, quando você fala de comportamento, tem coisa que a gente consegue explicar, não. A gente consegue saber que é assim, mas explicar, não.
Ele até completa aqui um pouquinho. Fala. Ele completa dizendo, porque os pais a proibiam de namorar, de sair, falar com os amigos, eram muito rígidos. Aí pensei que o desenvolvimento da autonomia e independência desde a infância seja fator protetivo. Ah, sim, com certeza é fator protetivo e nós vamos ver aqui agora, daqui a pouquinho. Mas outra coisa que é crianças muito mimadas, sabe, não vai dar para explicar, mas sabe que reforçamento livre, independente, você não precisa fazer nada, é reforçamento livre. O quanto isso está relacionado com, sabe, distimia, que é aquele quadro de depressão que ela é mais menos intensa, não é mas ela é constante, muito relacionada a isso. Então, tem tudo a ver, Léo. Obrigada pela colaboração. Uma outra pesquisa, que é de Chronic Mild Stress, que é assim, pegavam os ratos e aí colocavam em situações, iam mudando os estressores. Eram estressores moderados, não eram grandes estressores. Então, ora a gaiola estava suja, ora tinha um barulho que incomodava, ora tinham luzes, nada a ver, que incomodavam o rato, ora tinha um cheiro de predador na gaiola, ora botavam outro rato na gaiola, colocavam o estressor, tiravam, daqui a pouco outro estressor tirava, daqui a pouco o estressor tiravam. Esses ratos também desenvolveram padrões que também sugerem padrões depressivos. Exemplo, normalmente doce, sabor doce, está relacionado com reforçador para os animais. Então, se você coloca uma água com açúcar numa gaiola e você coloca uma água pura, os ratos bebem mais água doce. E com esses ratos, por exemplo, eles foram diminuindo tanto que bebiam de água doce. Parece que aquele reforçador não é mais tão reforçador. Parece que não tem mais tanta graça. E aí, quando a gente fala sobre eventos estressores influenciando, talvez, o desenvolvimento de um quadro depressivo, se a gente olhar para as crianças que a gente atende, ora é uma coisa, outra é outra. Nenhum desses fatores isolados, eles talvez fossem suficientes para que os organismos, que os indivíduos desenvolvessem essa perda da sensibilidade ao reforçador, como aconteceu com os ratos. Talvez isolados não, mas todos eles juntos, aí sim, aí é diferente. Entendem? Então, por exemplo, uma criança, a gente faz uma análise mais ampla de, quantos estressores nesse momento estão atuando? São muitos estressores? É uma criança que está... Aí eu vou falar sobre os estressores lá na frente. Quando eu falar, vocês vão lembrar. Que eu não vou falar agora, eu vou adiantar, tá? Mas então a gente faz essa análise. Beleza, ela vai mudar de escola. Tá, ok. Como que tá, nesse momento, outros estressores? Os pais acabaram de separar, ela já mudou de casa, perdeu alguém, tem uma doença. Você entende como a soma dos estressores faz diferença na nossa análise? Por que a gente precisa ter uma visão cuidadosa nesse aspecto? Porque, às vezes, uma mudança de escola em outro momento não teria problema nenhum. A criança se adaptaria. Mas ela já está vindo numa situação de diversos estressores. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. E aí, sim, a gente precisa tomar cuidado com o que vai acontecer. Eu estou vivendo exatamente isso. Que eu mandei um áudio dizendo, quase, por favor, não tira ela da escola agora. E aí a mãe não... eu vou ter que tirar e tal, não sei o que, beleza. Aí eu já tava assim, né, triste. Na mesma semana a mãe me manda, eu vou deixar ela na escola porque ela teve uma crise, eu já tinha explicado demais, E a mãe não entendeu. Não é que não entendeu, às vezes ela entendeu, mas talvez ela não tivesse achado que era tão importante assim. E a criança teve a primeira crise de ansiedade. Por quando a mãe disse, você vai sair da escola, já tinha uma enormidade de eventos estressores acontecendo. E aí a mãe voltou atrás. E aí eu fico feliz que ela teve, antes de mudar da escola, que aí a mãe voltou atrás. Porque se ela não tivesse expressado, a mãe ia mudar de escola, e aí a gente ia ter que lidar com todos os outros estressores que apareceriam depois da mudança. Entendem? Por que essas pesquisas, eu estou trazendo as pesquisas, mas estou tentando ligar com a nossa prática, com aquilo que a gente vive.
atendendo as crianças. Aí, para vocês pesquisarem depois, porque eu também não sei explicar exatamente, eu tento entender. Epigenética é quando experiências que eu vivo influenciam características que são transmitidas geneticamente, não é interessante? Um organismo, ele vive pelas experiências, não é carga genética. Pelas experiências. Acontecem mudanças no seu organismo que são passadas geneticamente para outros. Para os seus descendentes. Pelas experiências que ele viveu. Então, temos ainda muitas coisas que influenciam. E a cultura? Vamos falar sobre isso, eu só vou dar 2 exemplos. Cultura, a gente pode pensar assim, o quanto práticas parentais podem estar relacionadas com cultura. Várias culturas têm várias práticas parentais diferentes. Então, se uma criança nasce numa cultura brasileira, como que isso impacta a probabilidade dela desenvolver um quadro depressivo? Sistemas educacionais. Às vezes são culturais também. Será que... Porque o índice de depressão e ansiedade no Brasil é uma coisa incrível. Teve uma última pesquisa aí, que se não me engano foi da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil era número 1 no ranking de países com transtorno de ansiedade. Número 1. E de depressão, da última vez que eu vi, talvez 2017, era o 5º lugar. Isso quer dizer que o Brasil, ele é um país com altíssimos índices, muito mais do que outros países. O que acontece conosco? Certamente muitos fatores culturais. E talvez a gente fale um pouquinho sobre isso. Então, o indivíduo saudável depende de complexas interações entre esses fatores acima. Beleza. Não, acho que não. Nossa, ele vai por um... Então, olha só. A gente está falando, então, que existem fatores de risco, não foi? O Léo até falou de fatores de proteção. Exatamente isso. Existem fatores de risco e existem fatores de proteção para o desenvolvimento de transtornos psicológicos. E depressão é um deles. Então, ó, aquelas pesquisas e diversas outras nos mostram que algumas situações podem aumentar a probabilidade de eu desenvolver, ou de uma criança desenvolver, um quadro de depressão. Já falamos de algumas, mas olha só, quando a gente pensa em negligência e abuso, não lembra um pouco a pesquisa das mães abusivas? Quando a gente fala de violência e bullying, não lembra um pouco, talvez, do desamparo? Coisas que você não consegue controlar. Bullying. Às vezes uma criança está numa situação de bullying, ela não tem nenhum controle sobre aquilo, não é uma situação incontrolável, que ela não sabe absolutamente como fazer aquilo ali parar. Vida estressante, que nós falamos, como o experimento do ratinho, do estresse crônico. Pais com transtornos psicológicos conseguem entender assim, como que uma mãe que tem depressão, por exemplo, uma mãe que tem depressão, ela é uma mãe que está pouco disponível emocionalmente, ela não consegue, às vezes, atender as necessidades mínimas do filho, da criança. Às vezes é uma mãe que não tem condição, que não tem energia, que não consegue resolver pequenos problemas. E o quanto isso vai impactando o desenvolvimento daquela criança. Estou falando só de uma mãe com depressão, mas a gente pode falar com pais que fazem abuso de substância, a gente pode falar com transtornos de personalidade, e aí tudo isso envolvido como fatores de risco, conflitos conjugais, por exemplo, pobreza. Não é difícil perceber como pobreza pode criar situações tão difíceis para uma família e para o desenvolvimento de uma criança. Imagina uma mulher que sozinha nem é incomum. Uma mãe sozinha que precisa trabalhar porque só ela provê o sustento dos filhos, mas para trabalhar ela está fora de casa. E quem cuida das crianças? As crianças estão sendo cuidadas por quem? Aí tem fatores de proteção, tá? Vou citar alguns. Aquilo lá também são só exemplos, tem diversos. A criança ter suporte social
ela saber estabelecer interações e se sentir apoiada nas suas interações sociais, isso é um fator que protege. A criança ter habilidades sociais e emocionais, como é que eu lido com as minhas emoções, como é que eu me relaciono com as pessoas, isso são habilidades que protegem. Senso de humor, parentalização competente, uma parentalização competente, menos aversiva e punitiva, mais reforçadora, que monitora, que etc. Milhões de coisas, a parentalização competente. Aparência física atrativa, eu coloco ali e fico, eu não queria que aquilo estivesse ali. Mas infelizmente está. Então, teve uma vez, eu até lembrei de um caso, vou deixar rapidão, tá, Janaína? Teve um caso, eu ainda atendo a criança. A criança começou a sofrer bullying. As crianças rejeitavam ela, era uma menina, e as crianças rejeitavam ela um pouco. Ela vinha para a sessão de manhã, era meu primeiro horário. Do jeito que a mãe tirava a criança da cama, ela chegava no consultório. Do jeito que ela saía da cama. Então, ela ainda trazia um copo assim, com uma tampa, com leite com Nescau. Ela não tinha escovado os dentes, ela não tinha penteado o cabelo, ela não tinha tomado banho, não sei nem se ela tinha feito xixi. Às vezes com a roupa, talvez, com que ela dormiu. Sabe quando tem um cheiro? Sabe quando tem um aspecto que não é tão agradável? E eu precisei falar para a mãe. Para que ela cuidasse, penteasse o cabelo, escovasse os dentes. Porque aquilo ali, talvez, naquele momento, estava fazendo com que a criança vivesse situações desconfortáveis na escola, porque as coleguinhas falavam coisas dela, mas também porque é um fator de proteção. Uma criança largada, uma criança que tem um mau cheiro, é uma criança que tem acesso a reforçadores de forma diferente de uma criança que não está assim. Concordam ou não? Vocês lembram de um experimento social que fizeram? Vou falar bem rapidinho. Ai, nunca mais esqueci, mas tem tempo. Uma menininha, a mesma menininha, uma filha da gente aqui, sei lá, irmã de vocês, sobrinha, sei lá. Pegaram a menina, botaram ela toda bonitinha dentro do restaurante. E a menina, ela pedia alguma coisa dentro do restaurante. E ela pedia coisas. Quando ela estava assim, toda fofa, o pessoal convidava ela para sentar na mesa. A garota sentava na mesa com eles, ficava ali. Aí, tiraram a menina, trocaram a roupa dela. Assanharam o cabelo, de mendiga. Pararam o experimento, porque a criança não suportou. Ela ficou mal, ela chorava, ela não conseguia continuar naquela situação. Era a mesma criança. Só que agora, quando ela falava, ela era maltratada. Então, por adultos, no mesmo lugar. A aparência física dela fez toda a diferença. Então, eu concordando ou não, isso é um fator que protege uma criança. Então, isso também é uma coisa que a gente pode estar atento com as nossas crianças. E ter boas experiências escolares, às vezes a gente sabe, por exemplo, várias vezes acontece comigo, eu tenho crianças que claramente têm algum déficit, que claramente podem ter uma adaptação escolar, mas para a família não é importante, como se a criança não ir bem na escola, tanto faz, ok que para você tanto faz, mas para ela vai ser importante, para ela serve como fator de proteção, entendem? Então, até isso, assim, eu atendo demais casos que a criança tem 13 anos, tem DPAC, TDAH, ninguém sabe, a família nunca soube, nunca foi atrás, eu não gosto do rótulo, eu não quero saber do rótulo, ok, eu também não preciso do rótulo, mas o fato é que essa criança precisa ter uma relação com a escola de sucesso, de aprendizagem de sucesso, porque isso vai ser importante para ela. E o que nós vamos fazer para ajudá-la nisso? O que nós podemos fazer para ajudá-la nisso? Sim, às vezes sim. Diagnósticos, né? Diagnósticos podem proteger, diagnósticos podem justificar, diagnósticos podem rotular e a pessoa se sentir tão mal, então eu sou assim, então não tem jeito para mim. Diagnósticos podem ter todos os efeitos, mas em alguns momentos eles protegem. Você quer falar, né? Eu passei batido. Não, é porque alguém quer falar aí. É uma observação que a Elke Carvalho faz. Ela diz assim, a epigenética mostra, por exemplo, por meio de modelos animais, como um fator como práticas parentais podem influenciar fisiologicamente o organismo. Um autor muito bom, chama-se, acho que é Gilbert Gottlieb. E são fatores que acabam impactando a terceira e a quarta geração, inclusive. Sim, ótimo. Obrigada, Elke.
Então, estudem isso também. Eu também vou estudar isso, que é importante para nós. E aí, por que é importante saber fatores de risco e proteção? Porque olha aqui, ó. Olha aqui o que nós podemos fazer com esse conhecimento. Só para ilustrar, ali a gente tem uma linha contínua, como dessas que a gente consegue fazer para qualquer coisa na vida, quando no extremo tem uma coisa e no outro tem outra. Então, por exemplo, doença lá naquele extremo e plenitude aqui, que seria o estado contrário do estar doente. Então, plenitude, beleza. Ali de verdinho, a gente tem uma linha que é a linha do critério diagnóstico. Então, por exemplo, para ter um diagnóstico, uma criança ou um adulto precisa seguir alguns critérios do DSM. É assim que a gente se movimenta. Tem o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais. E aí, só que a gente passa a vida inteira. A gente pode pensar também nisso aqui, por exemplo, diabetes. Sei lá. A gente pode pensar qualquer outra, ansiedade. A gente passa a vida inteira se movendo nessa linha contínua, entende? Ninguém está parado num lugar ali. Tem coisas que acontecem na minha vida, eu chego mais para lá. Outras coisas que acontecem, eu chego mais para cá. Tem épocas na minha vida que eu estou me sentindo muito mais plena, muito mais... não sei a palavra certa, assim, é difícil você falar, tô bem, tô saudável, tô me sentindo bem. Tem épocas que eu não tô. Tem épocas que eu me sinto mal, ou realmente desenvolvo uma doença, ou vou caminhando nessa linha. Por que é importante a gente saber os fatores de risco e os de proteção? Porque quanto mais eu retiro fatores de risco, ou minimizo fatores de risco, o que eu faço com essa criança? Eu trago ela mais para cá. E quanto mais eu ensino fatores de proteção, ou ajudo a família a promover fatores de proteção, o que eu faço com essa criança? Eu trago ela para cá. Então, esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é, às vezes, porque o problema é que, às vezes, quando a gente pega a criança já está do lado de lá. Ou o adolescente, por exemplo. É muito incrível. Eu atendo crianças e adolescentes. As crianças, muitas vezes, estão do lado de cá ainda. Os adolescentes, muitas vezes, já têm padrões, já atingem um critério diagnóstico. Então, atendendo crianças, muitas vezes elas estão se movimentando aqui, ó, os fatores de risco e de proteção, interagindo e ela desenvolvendo repertórios comportamentais, ou não. Mas caminhando ali, como todo mundo. E como a gente, na psicoterapia, consegue, tendo esse conhecimento, ajudá-la a desenvolver os fatores que vão protegê-la, e aí a gente está falando de comportamentos. E de comportamentos, às vezes. Muitas vezes, mas a nossa parte é o comportamento, né? É onde a gente mais atua. E fatores de risco também. Mais uma observação da Elke. Tá. Na fala dela, tá? Nesse caso do autocuidado, dos padrões de beleza, eu concordo demais com a professora, mas complemento. É preciso ter aquele delicado equilíbrio, por exemplo. A comunidade valoriza cabelos lisos, mas não há nada de errado com ter os cabelos crespos. É preciso ter cuidado com os comportamentos, padrões, que a gente acaba ajudando a perpetuar. Ótimo. É por isso que eu também concordo que, às vezes, você pode... a gente está falando de uma coisa, né, que foram os exemplos aqui de cuidados mesmo com higiene, e a gente também não pode extrapolar isso realmente para um padrão de beleza que você tem que estar dentro dele, porque senão você não vai conseguir alcançar os reforçadores que você deseja, embora a gente, às vezes, esteja sob essa influência, não é? Mas eu concordo com a El, que foi um ótimo comentário. Então tá. Olha só, era para eu terminar agora. Posso terminar, já que a gente começou 15 minutos atrasado? Posso ir mais, tipo, 5 ou 10? 5 ou 10? Tá. E aí, resiliência é um conceito que a gente fala muito, não é? Um conceito que quer dizer, mais ou menos, vou falando simplificadamente, que é a capacidade que você tem de lidar com adversidades, com situações difíceis e passar por elas.
E a resiliência, ela está relacionada com algumas coisas que são importantes, que eu fiz questão de trazer para vocês, porque às vezes a gente, como o nosso foco é comportamento, às vezes a gente foca só ali. Mas tem outras coisas que a gente também pode ajudar as famílias, e eu faço isso muito mesmo, que são outros hábitos de vida saudáveis que também estão relacionados ao desenvolvimento de resiliência, que a gente também pode ajudar as famílias. Então, por exemplo, higiene do sono, o quanto a gente pode explicar para os pais e ajudar os pais a desenvolverem higiene de sono adequado nos seus filhos. Pouquíssimas crianças dormem o necessário. Pouquíssimas. E não é só dormir o necessário, mas quais são os hábitos relacionados ao sono. Tem criança que eu atendo que só dorme com a TV ligada. Tem criança que eu atendo que tem tanto medo de dormir sozinha ou de ir para a cama ou qualquer coisa, que elas só dormem quando estão exaustas. Então, não é só a quantidade de horas, mas como é a relação da criança com o sono. Alimentação saudável. A gente pode sim. Educar a criança, educar os pais sobre a importância e ajudá-los a ver. Às vezes os pais, eles trazem as crianças e eles acham que a gente vai trabalhar só naquele comportamento queixa que ele trouxe ali. Olha, eu quero que ele é agressivo comigo, eu quero que você resolva isso aqui. E aí, às vezes, a gente precisa levá-los a entender que, às vezes, para resolver esse problema dessa demanda que você me trouxe, nós vamos precisar mexer em outras coisas. Por exemplo, um padrão de sono adequado. É uma criança que dorme mal. Como que você quer que essa criança não esteja irritada, nervosa? Tem relação. E às vezes os pais têm dificuldade. E às vezes até a gente mesmo, às vezes a gente fica usando outras estratégias, às vezes intervenções comportamentais, quando na verdade tem questões que a gente vai precisar mexer. Exemplo, criança que tem um sono inadequado. Essas crianças podem ter dificuldade de aprendizagem. A gente vai ficar trabalhando a questão de aprendizagem? A gente precisa também promover a contingência adequada para que a criança possa desenvolver aqueles comportamentos que a gente deseja, né? Atividades físicas, exposição à natureza. É tão interessante, eu adoro essa. É tão interessante como normalmente nossas crianças moram em apartamentos, né? A gente mora numa cidade, a gente mora num centro muito urbano. E as crianças às vezes passam o dia inteiro na escola. As escolas têm aquele parquinho com grama sintética e aqueles brinquedos excelentes. Mas e outra coisa, às vezes os pais estão tão cansados, às vezes a gente mora em quadras, assim, daria até para descer. Quem mora em apartamento, daria até para descer, brincar ali na quadra, ou sei lá. Mas às vezes as famílias não têm esse hábito. E diversas pesquisas apontam para o fato de que, se a criança fizer a mesma atividade num ambiente assim, fechado, ou num ambiente externo, aberto, em contato com a natureza, o impacto é diferente. Então, eu estimulo demais os pais a deixarem as crianças brincar ao ar livre, leva, desce lá para baixo, vai jogar. Aí, não, ela só quer brincar de boneca. Beleza, pega a boneca e desce para debaixo do bloco. Por 1000 fatores. Primeiro que ela já está mais perto, ela já está mais exposta. Então, vai vir alguém, vai vir um coleguinha, vai querer brincar com ela. Talvez a gente já tenha um ganho social. De repente ela cansa da boneca, vai correr atrás, vai ver o passarinho, a borboleta que está passando. Vai aproximando a criança, mesmo que a criança resista um pouco. Entende que, olha, a gente está falando sobre várias coisas que tem a ver com comportamento, e a gente também está falando com várias coisas que talvez não seja exatamente o comportamento da demanda, mas são fatores que a gente pode usar em favor do desenvolvimento da criança e dos objetivos terapêuticos. Faz sentido para vocês que eu estou falando? Aí, deixa eu só ver quantos... legal, vai dar certinho. Processos comportamentais envolvidos na resiliência. Agora nós vamos fazer talvez um resumão. Talvez vocês vão encontrar aqui o que a gente já conversou, tá? Então, resiliência e processos comportamentais envolvidos na resiliência. Sensibilidade do organismo a reforçadores e aversivos. Tem que estar sensível a reforçador. Se não está sensível a reforçador, como que você vai
como que um comportamento ele vai aumentar de probabilidade. Exemplo, como que um comportamento da criança, vamos supor que seja a demanda da criança interagir mais, ou aprender habilidades sociais, se a interação social não é reforçador. Como é que você faz isso? Então, o organismo tem que estar sensível a reforçadores e aversivos para evitar situações de risco, não é? Então, essa sensibilidade é muito importante. Uma história de reforçamento positivo e consistência no afeto. Lembra dos ratinhos, da rata, que nunca conseguia terminar de fazer o que ela tinha que fazer? Eu vou falar selfie, porque selfie já é uma terminologia que a terceira onda já está tranquila. Então, a gente pode usar tranquilamente. A identidade, o eu, o self, e o desenvolvimento desse self de uma maneira saudável está muito relacionada com essa história de reforçamento positivo e consistência no afeto. Sabe o apego seguro? Sabe aquela teoria de apego seguro? Sabe quando você tem uma figura parental, já falei que não precisa ser a mãe, mas precisa ser alguém. Pode ser o pai. Precisa ter um adulto em quem você confia. Isso está relacionado a como eu vou, a como a minha autoestima vai se desenvolver. Me sinto amado, eu sou amado por alguém. A minha autoconfiança e a confiança nos outros. Pensa bem, uma criança que confia nas pessoas é uma criança que tem mais chance de acessar reforçadores do que uma criança que não confia nas pessoas, que tem medo do professor, da babá, de um outro adulto, é ou não é? Então, consistência no afeto, então, quando a gente pega, às vezes, crianças pequenas, às vezes vem umas crianças bem pequenas, assim, 2 anos. Eu mando vir. Não a criança. Você atende criança de 2 anos, a primeira sessão é com os pais. E mando vir. Caramba, que hora perfeita para você ensinar tantas coisas sobre parentalidade. É quando os pais têm uma criança pequena e estão buscando ajuda. Venham, podem vir. E aí, claro que eles vão entender ali que a criança talvez nunca precise vir. Não nesse momento. Mas ali você já fez um vínculo, ali você já explicou algumas coisas, ali eles já entenderam algumas coisas, você já indicou um livro, você já marcou uma próxima sessão daqui, sei lá, um tempo para você avaliar e vocês caminharem juntos. E é uma excelente, eu não perco. Essa eu não perco. Criança pequena, eu também acho, não dá para você. Eu não consigo atender uma criança de 2 anos em psicoterapia só a criança. Não dá, eu não consigo. Pode até ser que alguém consiga. Mas a oportunidade de você acessar esses pais, eu não perco nunca. Porque é um momento sensacional de você ensinar algumas coisas para eles, que vai ser importantes, que serão importantes no desenvolvimento dessa criança. Uma história de controlabilidade na interação com eventos aversivos, a gente lembra direto lá do experimento do desamparo aprendido, eu preciso saber que eu tenho controle. Porque, cara, se eu não tenho controle, se a minha vida está desse jeito e eu realmente não tenho nada que eu possa fazer para mudar, não faz sentido nenhum. Não é essa a sensação? Não faz sentido nenhum. Então eu desisto. Então não faz sentido. Então eu não quero mais. Porque se eu não consigo fazer nada para mudar, se eu não tenho controle nenhum, é o que o cachorro fez. Ele deitou e esperou. Deitou e esperou, ver se alguma coisa acontece. Resistência à extinção. Quantas vezes na vida a gente se comporta e o reforçamento não vem? Várias. E você se comporta e nada. Se comporta? Não vem. Vai precisar esperar. Você está se comportando? Claro que a resistência à extinção exagerada também vai desenvolver padrões que não são bacanas. Mas as crianças precisam disso. Esse é reforçamento livre. Ou então, que não tem correlação com aquilo que ela faz, ou não saber esperar, ou não conseguir ter autocontrole para esperar, tá bom, eu vou fazer agora, mas eu só vou ver o resultado depois. Quantas coisas na vida são assim? Eu vou estudar agora, mas o vestibular, o PAS, daqui 5 anos. É muito longe, não tem poder para controlar esse meu comportamento assim. Então,
Então, se for uma criança, por exemplo, que não tem autocontrole, autocontrole a gente poderia falar 1 milhão de anos de autocontrole. Não vou nem entrar muito nos exemplos, tá? Mas então a importância de você ensinar uma criança a esperar. Você vai se comportar agora, mas você vai esperar. Porque a vida é assim. Porque ela vai precisar desse repertório, ela vai precisar disso. Para ser resiliente, que é o que nós estamos falando. Habilidades sociais, repertório, sob controle de estímulos relevantes para a solução de problemas. Solução de problemas, eu também poderia falar isso, eu amo isso. Uma mãe, essa semana, me contou de um problema que a criança teve na escola. Beleza. O problema que a criança teve na escola foi que ele deu um chilique, mas assim, foi agressivo com a professora porque todos os colegas conseguiram terminar uma tarefa, ele foi o único que não conseguiu, e ele não é a criança que não consegue. Ele faz muita força para conseguir. É muito importante para ele conseguir. E aí foi, acho que, a primeira vez que ele viveu essa situação. Quando a professora veio pegar o papel e disse que não entregar, não. Não vou dar. E a professora insistiu, não vou dar. Os colegas tentaram ajudar, ele disse, não vou dar, e teve uma hora que ele amassou o papel, jogou no lixo, foi uma situação. E aí a mãe foi conversar com ele. E aí ela falou de várias coisas. Ela falou de como ela estava frustrada, ela falou de como a tarefa, alguma coisa assim. E aí ela falou de tantas coisas, mas o foco do problema, ela não falou. Qual foi o problema? Aí eu perguntei para ela. Mas qual foi o problema? Qual é o problema que você queria resolver? O que você identificou como problema nessa situação? Porque o repertório, ele não está sob controle dos estímulos relevantes. Ela pensou no que a professora sentiu, ela pensou no que os colegas acharam, ela pensou no que ela mesma sentiu, ela pensou em outras coisas. Então, como nós também precisamos ensinar as crianças a estar sob controle de estímulos relevantes para resolver o problema. E para resolver os problemas. E aí eu perguntei para ela, falei, mas você falou? Eu falei, por que você não foi direto no ponto do você pegou o seu trabalho que a professora pediu para entregar, você amassou e jogou na lata do lixo. Esse era o problema. Ela nem tocou nesse assunto. Aí o que acontece? Ela falou sobre várias coisas, nenhuma delas vai resolver o problema, porque ela nem tinha entendido qual era o problema, talvez. Ou então ela não focou no que era importante para resolver o problema. E a gente faz isso demais, e as crianças fazem isso demais. Então, uma das coisas que eu faço eu brinco com eles assim, tá, número 1, vamos identificar o problema. Qual é o problema? Porque se a gente identifica o problema, a gente pensa em quais são todas as possibilidades que a gente tem para resolver aquele problema. Mas se a gente nem souber qual é o problema, como é que nós vamos resolver o problema? Então, a gente precisa ter um repertório que identifica quais são os estímulos relevantes, e a gente pode ensinar isso para eles. E variabilidade comportamental. Variabilidade comportamental é a gente fazer coisas diferentes dependendo da situação. Então, quando o meu filho me desrespeita, o meu repertório é um para resolver. Quando o meu marido me desrespeita, o meu repertório, os meus comportamentos para resolver o mesmo problema é outro. Percebe? Varia. Quando eu tenho um problema, sei lá, X, com uma amiga, não sei, gente, estou sem ideia agora. Para cada situação... quando eu tenho uma situação, não sei. Não tenho ideia agora. Para cada situação, eu tenho uma maneira diferente de resolver. Eu não posso pegar uma regra e aplicar para resolver em situações diferentes, em contingências diferentes. Então, variabilidade comportamental é eu conseguir fazer coisas diferentes em situações diferentes. E não sempre de um mesmo jeito, sempre de uma mesma maneira. E aí, variabilidade comportamental, vou passar. Depois eu volto lá, se vocês quiserem. Variabilidade comportamental está relacionado com flexibilidade psicológica. Se alguém perguntar assim, qual é um conceito hoje, atual, de saúde mental? Flexibilidade psicológica. Uma pessoa que é flexível psicologicamente. Flexível. Ela está numa situação, ela sabe resolver, ou ela sabe pedir ajuda para resolver. Pode ser que ela não sabe resolver, ou ela sabe esperar o problema passar. Entende? Num problema eu peço ajuda, no outro eu resolvo sozinha. No outro eu saio da situação. No outro eu espero ele passar. E lido com ele, aceito ele. Entende? Essa flexibilidade psicológica que faz com que a gente se adapte
e resolva e consiga entrar em uma situação e passar por ela, ou sair dela, ou resolvê-la, ou modificá-la ou não. Mas vocês percebem como essas características, agora eu vou voltar nesse, como essas características, como essas habilidades, que são as habilidades para a vida, elas conseguem nos ajudar a sermos mais flexíveis psicologicamente? Tudo que está escrito aqui, ó, nós já falamos antes, não tem nenhuma novidade. Fazer e manter amigos, autoconhecimento, pensamento crítico e criativo, autocontrole, empatia, comunicação assertiva, manejo de situações de estresse, solução de problemas e conflitos e autonomia. Tudo isso aqui a gente consegue trabalhar. Tudo isso aqui a gente consegue trabalhar. Então, vocês percebem como, tanto com os pais quanto com as crianças. Algumas coisas com as crianças diretamente, outras com os pais. Então, vocês percebem como a gente, como psicoterapeuta de criança, consegue ter um alcance que realmente pode reduzir a vulnerabilidade de uma criança a desenvolver uma depressão, por exemplo. A gente poderia fazer isso aqui de vários transtornos psicológicos. De ansiedade, então, seria super legal também. Mas é que eu recortei. Entendem? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Assim, eu amo isso. Na esperança de que isso fosse útil de alguma maneira para vocês. Tá? E eu espero, assim, sinceramente, que vocês tenham, que de alguma maneira isso possa colaborar na prática de vocês, ou até na vida de vocês. Isso aqui me ajuda na minha vida, né? Não só na minha prática. Eu acho que vai ter só mais uma pergunta. Só uma observação da Elke novamente. Oi, Elke. Excelente reflexão da professora sobre flexibilidade. É isso mesmo. Obrigada, Elke, pelo apoio, pelo incentivo aí. Gente, é isso. Agradeço vocês por terem esperado. E é isso. Então a gente se vê por aí.